Entrando no ar, a live nos bastidores da política. A apresentação, Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje, o tema não poderia ser outro. O tema que dominou aí toda semana. Terça-feira passada, Rodrigo Bacelar estava livre, leve e solto. Hoje, terça-feira, passaram uma semana, Rodrigo trancafiado na Polícia Federal. Hoje ele foi liberado. Nós vamos falar isso. Por que Rodrigo foi preso? Por que o Rodrigo foi preso? Rodrigo é inocente? Rodrigo quis ajudar um colega da casa? Vamos falar. E agora à noite, final de tarde, um fato inusitado também em Brasília. Um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, o Glauber Braga, que está aí com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, decidiu pela cassação dele, fez um parecer pela cassação, e Hugo Mota iria colocar em votação esse parecer amanhã. O homem desesperado sentou na cadeira da presidência e aí teve todo um desenrolar ali que começou com um ato irregular e vários outros seguiram. Expulsaram a imprensa, desligaram a TV Senado, coisas do Brasil. E também temos novidades do caso Master. O ministro Dias Toffoli, que avocou para si o caso do Banco Master, usou um jatinho do advogado do Banco Master junto com o advogado para ir ver o jogo do Flamengo e Palmeiras no Peru. Ele e a torcida ali, todo mundo torcia pelo Palmeiras. Então é uma vergonha. E vou falar também lá de São Francisco, da minha conterrânea lá, a Yara Cíntia. Pisando na bola, ela tirou o 14º salário dos servidores, dizendo que era ilegal. Realmente é. Só que ela não deu o abono natalino lá. Ela prefere contratar a empresa dos amigos, fazer licitação de brincadeirinha. Yara Cíntia tá brincando de administrar. Yara, olha que eu costumo acertar nas minhas previsões, hein? A de Rodrigo, todo mundo falava que Edmar é doido. Da onde que Rodrigo vai ser preso? O cara tem muito poder. Da onde que Rodrigo vai ser preso? Você é louco, Edmar? Então, Yara, eu vou te dar um aviso. Se você continuar com essa turma que você tá aí, fazendo essas licitações simuladas, esse filho seu que é como que eu vou dizer, todo atrapalhado. Quando a pessoa é toda atrapalhada, me fugiu a palavra, José, me ajuda. Ele é não, atrapalhado se de fazer coisa errada. Ele é um aloprado. O filho de Yara Cíntia é um aloprado. Enquanto, Yara, você estiver deixando esse filho seu, um aloprado, tomar decisões aí na prefeitura, Yara, você lembra de Beto da Saúde? Você vai ser a segunda prefeita de São Francisco do Itabapoana aí pro Chilindró, porque tem muita investigação contra você. Vamos ler os comentários ali pra gente começar a nossa live, que nós vamos começar falando quem é Rodrigo Bacelar, qual foi o início de Rodrigo e qual foi o fim de Rodrigo. Luiz Maurício Sardinha, boa noite. Mais uma noite de notícias que irão abalar as colunas do estado do Rio. Boa noite, amigo. Cristiane Fernandes, boa noite, amigo. Ainda de cama. Cristiane, Deus no controle. Acalma seu coração.
Deus sabe de todas as coisas. Para você pode estar um momento difícil, mas a gente tem que ter fé. Hoje eu fui a um culto ecumênico lá na usina Canabrava, de fim de safra, e o pastor colocou uma passagem, só que ele omitiu alguma coisa da passagem. Quem sou eu ali para poder contrapor o que ele estava falando? Mas ele falou daquela passagem bíblica da barca que ia de um lado para o outro. E Jesus entrou ali pegando tipo uma carona para atravessar para o outro lado. Então esse outro lado quer dizer a gente seguindo na vida. E no meio do caminho houve aquela tribulação. Houve aqueles ventos fortes, houve aquelas marolas altas. E o que o pessoal, isso ele não falou, isso ele omitiu. O que as pessoas que estavam ali, que sabiam quem era Jesus, o que eles fizeram? Foram lá e acordar Jesus. Senhor, o barco tá afundando e você não faz nada. Isso o pastor não falou. O pastor omitiu esse detalhe. Senhor, o barco tá afundando e você tá dormindo. O Senhor não dorme. O Senhor não dorme. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. E ele falou: pessoal de pouca fé. Deu ordem ao vento, deu ordem ao mar e tudo se cessou. Então, Cristiane, o Senhor sabe de todas as coisas. Então tenha fé, que é o principal. A gente tem que ter fé. Manhãs Lenilson, grande amigo, assessor parlamentar da deputada federal Laura Carneiro. E Iago Santana, grande ouvinte aí de Morro do Coco, filho do vereador, eterno vereador Evaldo Santana. Boa noite a toda a equipe da Rede Aurora. Sobe lá o comentário ali em cima. Equipe gloriosa da Rede Aurora. Ali ele colocou o nome: Josiel Germando Santos, que veio aqui falar comigo como se eu fosse um cachorro e já saiu. Nosso amigo Jean de Baixa Grande. Quem é Jean de Baixa Grande, gente? Tem Jean de Baixa Grande aqui não. Você se equivocou. É perto de Baixa Grande, mas não é Baixa Grande. E não tá aqui hoje não. Ausente. Depois manda embora, perde o serviço, aí vai reclamar, né? Tinha e não dava valor. Vamos lá, o Wendel Barcelo, boa noite, grande amigo. O Wendel Barcelo vai fazer campanha pro deputado Bruno Dauart. Vai ser cara essa campanha, meu amigo, porque tá todo mundo horrorizado com um péssimo mandato desempenhado aí por Bruno Dauart. Essa terceira reeleição, quarta, né? Ele já foi deputado 3 vezes. Essa quarta reeleição dele aí vai ser difícil, hein? Vai ter que gastar um dinheirinho, hein? Será que o Vladimir vai estar disposto a botar essa grana na rua para eleger Bruno Dauart? Vamos ver. Tem mais comentário ali no Face, não? Então vamos pro Instagram pra gente poder começar a live. Instagram. Fala, campista. Boa noite, Edmar Quintanilha Josial. Solta a bomba da semana. A bomba já estourou. Eu só vou dar os detalhes que quem não acompanhou pela imprensa aí, vou fazer um resumo. Campos Paparazzo, boa noite, Edmar. E a todos, boa noite. Jorge Luiz, faz um pix pra mim. E-mail jorgedoia@hotmail.com. Meu e-mail é meu CPF ou meu telefone. Pode fazer pra mim. Você faz de 2.000 que eu te devolvo 1.000. Vamos lá. Próximo, Luiz Rangel, grande amigo também, grande telespectador, tá todas as noites aqui de terça-feira nos acompanhando. Boa noite, amigo. Gerson Porto, boa noite, amigo. Gerson Porto também, amigo lá que caminhava no Agi, também um amigo lá de perto do frigorífico lá, que ninguém sabe de quem é aquele frigorífico. Se é do Dr. Jansen, se é de Rodrigo Bacelar. Agora a polícia vai investigar. Mora lá em Ribeiro do Amaro. Ele passa ali em frente ao frigorífico todo dia. O Elton Machado da Silva. Boa noite, Edmar.
Mais quem? Jéssica Peçanha. Amém, Jéssica. Marcos Carvalho. Marco Carvalho, grande amigo. Trabalhou comigo durante muito tempo. Foi além de um colaborador. É um grande amigo. Boa noite, Marquinhos. Marquinhos agora tá trabalhando em Macaé. Gerson Porto, eu já falei. Pietra entrou ali, deu. Não é Pietra, não. Pietro. Pietro, pra quem não sabe, é meu enviado. Eu envio ele para fazer coberturas aí em diversos locais. Eu ia enviar ele para fazer uma cobertura na quinta, mas quinta é o programa dele aqui. E quinta-feira que vem o programa A Voz de Campos vai ser transmitido diretamente da Câmara Municipal. E quinta agora, dessa semana, que depois acaba, né? É o último dia de sessão. Ele vai transmitir lá junto com o Papauá, que era careca, ficou cabeludo e agora tá careca de novo. Lá da Câmara, e eles vão entrevistar o presidente da Câmara, meu amigo Fred Rangel. Eu ia falar Fred Machado, mas é Fred Rangel. Eu confundo Fred com o Thiago, Rangel, é tanta coisa. Vamos lá, Noel Souza. Boa noite, gente boa. Cadê o Marquinhos Bacelar? Virou um gatinho. Marquinhos agora pelo menos não vai ter mais aquele discurso, né? Ninguém da minha família foi preso. Seu irmão foi preso, Marquinhos. E aí? Agora acabou esse discurso que ele usava lá. Ninguém ficou pra visitar. Você foi lá visitar seu irmão, Marquinhos? Acho que não, né? Uma semana preso. Você foi lá visitar seu irmão? Vai lá levar alguma água Perrier, que diz que ele gosta de beber água Perrier, São Pellegrini. Vai levar alguma quentinha com churrasquinho pra ele? Agora acabou essa chacota que você fazia aí na tribuna da Câmara. Sempre que falava do grupo Garotinho, você mencionava que ninguém da sua família havia sido preso. Agora acabou esse discurso, né, Marquinhos? Acabou, né? Não tem mais isso. Pelo menos isso ninguém vai ouvir ele falar mais. Amaraldo Santos Riscado. Boa noite, amigo. Douglas Pitangui. Manifestação agora na frente do HGG por falta de medicamentos. Triste. É triste a realidade da saúde de Campos. Por falar na saúde de Campos, vamos falar de um grande amigo que é o vice-prefeito de Campos. O vice-prefeito de Campos, ele começou com uma infecção na próstata e essa infecção da próstata aumentou, ela passou para a corrente sanguínea, ia virando uma sepse e ele se internou primeiro nos plantadores de cana, depois ele foi transferido para o HGG, depois ele foi transferido para São Paulo e para o Albert Einstein e ele passa bem, dando a notícia aí para vocês, o colunista aí, o amigo lá da Folha da Manhã, a Luizinho Barbosa, ele deu e tudo que ele deu ali procede. Está evoluindo bem o quadro dele, ainda inspira cuidados, mas ele já está falando, falei com ele há pouco antes de vir aqui pelo WhatsApp, ele está bem, está lúcido e, se Deus quiser, daqui a pouquinho vai receber a alta médica e vai estar conosco aqui para fortalecer. Ele faz falta na Coagro, ele faz falta na Prefeitura de Campos. Então, Frederico, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ele que é muito devoto de Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa te dar esse livramento e você possa continuar conosco aqui nessas batalhas diárias. Às vezes a gente reclama dos problemas, mas o que é melhor? Os problemas ou ir embora? Melhor a gente continuar lutando, né? Então, Frederico, você tem garra e a gente precisa de você aqui. Não por isso, mas também por isso. Mas quem? Papauá entrou ali. Papauá, o que aconteceu com aquelas franjas suas? Ó, o que aconteceu, meu amigo? Eu fiquei em pânico quando eu vi você careca de novo, Papauá. Será que ele vai lançar um novo cabelo aí pro Natal? Aguardem, né? Quem sabe na live de quinta-feira, Papauá não vai estar com um novo visual.
Bruno Lopes, boa noite. Bruno, meu amigo, encontrei com ele em Santa Maria de Campos. Ele trabalha lá, ele é motorista de ambulância, um grande amigo. Papalá tá dizendo aí, foi escalado para ser goleiro. Pode contar quando chegar na TV. Pietro segura do... Deixa, vou falar isso não. Não vou entrar na vida de pessoal de ninguém. Deixa isso pra lá. Coloca esse menino no gol que vocês vão ver o resultado. Coloca ele, coloca. Pietro é muito bom para ele, gosta de futebol. Ele gosta de futebol, ele sabe, entende, fala. E não sei se ele participou aqui ontem do programa de Mesa Redonda do Filé. Meu amigo Filé participou aqui falando da vitória. Inclusive o prefeito tava lá. E não tem mais esse negócio de pé frio. Foi lá no primeiro tempo, virou 3-0. Depois encerrou 4-1. Então, o Goitacá, campeão aí, subiu pra Série B, né? Ele tava na Série C, é isso? Ele tava na Série D1. Agora ele foi pra B2. Tipo assim, o Goitacá tá lá no fundo do poço. Agora tá começando a subir. Tava na quarta, foi pra terceira. Isso, tava pra isso que eu entendo. Agora D1, tava na 4ª divisão, agora tá na 3ª divisão. É alguma coisinha, mas é. Eu também sou Goitacá. Americano e Goitacá, eu sou Goitacá. Mas pra mim, ó. Vamos lá. Mais alguém? Comentário? Não? Então vamos começar a live. Abre aqui pra me saudar meu amigo Josiel. Josiel. Meu amigo Anderson Quintanilha, companheiro de bancada, boa noite. Boa noite, Dimar, boa noite a todos, né? Grande notícia essa semana, prisão de Rodrigo Bacelar, Papauá careca e Pietro goleiro. Rapaz, é muita informação. Rapaz. Muita informação. Qual que foi mais noticiado na imprensa aí? A prisão de Rodrigo, Pietro goleiro, o Papauá careca novamente. Papauá careca impacta mais, choca. Rodrigo já é esperado. Agora, é verdade. Agora, Papauá, muito tempo careca, colocar cabelo e voltar a ser careca. Pietro ser goleiro, eu já sabia que ele segurava. Agora, as outras aí. Depois que o Papauá botou o cabelo, nunca mais tira. Brincadeiras à parte, vamos começar do início. Quem é Rodrigo Bacelar? Coloca lá em cima pra mim, José, o Wikipédia de Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar, ele é campista, nasceu aqui em Campos. Sobe, José, sobe. Rodrigo Bacelar é de Campos dos Goitacazes, nascido em 5 de abril de 1980. Ele é advogado de formação, mas nunca atuou como um bom advogado. Rodrigo não é um bom advogado. Rodrigo nunca ganhou dinheiro na advocacia. Rodrigo fazia... o que o Rodrigo fazia? Ele começou no Tribunal de Contas com esse... conselheiro que voltou, como é que é o nome dele? Que estava afastado e voltou, Graciosa. Ele fazia intermediação de decisões no gabinete de Graciosa. Ali, Rodrigo começou com um sonho de quê? Rodrigo não queria ser político. Rodrigo queria ser conselheiro do Tribunal de Contas. Porque ele viu ali que com a caneta do Tribunal de Contas e com a mente doentia de ficar rico que ele tinha, que ali, com aquela caneta no Tribunal de Contas, ele ia tirar dinheiro de muitos municípios, de muitos prefeitos desonestos. Muitos prefeitos desonestos teriam que molhar a mão de Rodrigo Bacelar no Tribunal de Contas. Mas eis que vem um convite, um grupo se formou para eleger Rodrigo deputado estadual em 1988. E Rodrigo Bacelar foi eleito. 88? 2018, desculpa. 88 é da minha época, coisa lá do fundo do baú. 2018, Rodrigo Bacelar se elegeu pela primeira vez deputado estadual. Coloca lá em cima, José. Não precisa colocar pro pessoal ver, não. Coloca lá em cima. Deixa eu com o Quintanilha aqui que a gente vai comentar como ele agora me corrigiu. Eu não sei de onde eu puxei isso 88. Rodrigo Bacelar foi eleito em 1988. Rodrigo Bacelar em 1988, fraquinho. Ele não tinha dinheiro pra nada.
Ele fez a campanha dele, dormiu várias vezes na praça. Eu falei que foi na Praça São Salvador, mas não foi. Foi na Praça do Flamboyant. A família era contra ele vir. O pai não queria que ele viesse. Ninguém acreditava, na verdade não queria que ele viesse. Ninguém acreditava que ele fosse eleito. Porque seu Marco já tinha tentado, não se elegeu. Então se o pai não se elegeu, Rodrigo, como que o Rodrigo se elegeria? E um desses que ajudou Rodrigo, que foi responsável por Rodrigo ser eleito lá em 2018, hoje faz live aqui na Aurora, levou um pé na bunda de Rodrigo, se chama Jorge Magal. Exatamente. Magalzinho, que foi o organizador, que foi o responsável por Rodrigo Bacelar ter entrado na vida pública. E em 2018 o Rodrigo teve 26.135 votos. Um deputado baixo clero, cara que chegou ali para tentar chegar no Tribunal de Contas. E ele, muito articulado, tendo diploma de bacharel, foi participar, fez parte da Comissão de Constituição e Justiça. E o que aconteceu? Veio aquele pedido de cassação do governador Whitson. E o vice, né? Cláudio Castro. Porque tudo que o Whitson fazia, inclusive o Cláudio Castro foi pego lá no shopping, lá downtown, na Barra, com a mochila cheia de dinheiro. Não sei se tinha mais ou menos da mochila de Rodrigo Bacelar. A gente sabe que os dois são mochileiros agora. Tanto o Rodrigo como o Cláudio Castro adoram uma mochila cheia de dinheiro. Então lá atrás caiu no colo dele a relatoria do processo de cassação de Whitson. E o que ele fez? Chamou Castro e falou: Castro, aqui tem pra caçar Rodrigo, pra caçar o Whitson e tem pra caçar você. Eu tenho documento pra caçar os dois. Você quer fazer um acordo comigo? Vamos dividir o governo? Eu te seguro. Eu deixo você ficar. Mas eu quero o governo também. Quero ser governador junto com você. Cláudio Castro, sem opção, tinha sido vereador, baixo clero, desconhecido. Ninguém acreditava na candidatura de Whitson. Ele, como vereador, se candidatou, também não perderia nada, porque quem sai do legislativo pode voltar pro legislativo, diferente do executivo. Ele, como vereador, o Whitson perdesse, ele só ia projetar o nome dele e ia voltar para continuar a ser vereador. Mas eis que o Whitson se elegeu e foi cassado. E quem se tornou governador? Cláudio Castro. E de lá para cá, Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, Rodrigo foi nomeado. Tanto é verdade que Rodrigo Bacelar, alguém que Castro nunca tinha visto na vida dele, nomeou Rodrigo Bacelar como secretário de governo. O homem que controla as políticas políticas, que controla o diálogo do Palácio com a Alerj, que faz essa ponte. E Rodrigo começou a fazer a ponte do Palácio com a Assembleia, com a Alerj, Palácio Alerj, aquele jogo do toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. E os deputados gostaram de como o Rodrigo fazia esse toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. E o que aconteceu? Rodrigo, em 2023, aí já vamos falar primeiro, aí ele veio a candidato à reeleição. Aí, com a forcinha da CEPERJ, porque o segundo mandato dele, que ele tá exercendo agora, o ministro lá, o Quentanilha, pediu mais vista. Ele tava com vista, agora pediu mais vista. Então, provavelmente, o julgamento da CEPERJ vai ocorrer em fevereiro. Então, o segundo mandato de Rodrigo está sob júdice, assim como o de Cláudio Castro. Por quê? Por causa da CEPERJ, que todo mundo sabe. Não vamos perder tempo com a CEPERJ, não. Vamos passar essa fase da CEPERJ. De 26 mil, todo mundo do grupo de Rodrigo falava que ele seria o deputado estadual mais votado, pela quantidade de motivos, por ser um bom político. Rodrigo seria o deputado mais votado. Inclusive, ganhei 2 apostas. Não vou entrar em detalhe também, não.
Rodrigo, de 26, pulou para 97.822 votos. O grupo falava que ele ia ter 150 mil. Teve 97.822 votos. Aqui em Campos foi um fracasso, porque quem conhece Rodrigo Bacelar não vota em Rodrigo Bacelar. Ele teve aqui 87.822 votos. E ele foi presidente da Leste pela primeira vez. 87 mil? 97.822 votos lá. Segunda eleição, 2022. Ele, no primeiro, ele foi eleito pelo Solidariedade. E no segundo, ele foi eleito pelo PL. E depois mudou para União Brasil. Então, o Rodrigo foi eleito no segundo mandato por 97.822 votos. Em 2023, ele foi eleito presidente da Leste. Por quê? Porque os deputados já conheciam ele. Por quê? Porque ele tinha sido secretário de governo. Secretário de governo é quem leva as demandas dos deputados para o governador e que traz o que o governador vai dar, entendeu? E os deputados gostaram. Ele foi eleito. E depois ele foi reeleito, um fato inédito, com todos os votos do PT, do PSOL ao PL. Ele foi eleito por unanimidade. Todos votaram em Rodrigo. E Rodrigo subiu o poder à cabeça dele. Ele não estava preparado para tamanho poder. Várias cenas mostraram isso. Aquele episódio lá em Londres. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta. Ali já mostrou que ele estava descontrolado. Ele não estava preparado para sentar na cadeira de presidente da Leste. Será que David Brasil foi lá visitar ele? Nessa hora some todo mundo. Cadê você, David? Você foi lá visitar o Rodrigo? Puxa saco, desgraçado. Vamos lá. Ele não estava preparado, Quintanilha. Aí o poder subiu. Com todo aquele poder, Rodrigo começou a comprar mansão em Campos. Começou a comprar ligações com Jancis Calil, que é aqui de Campos. Arrumou empréstimo para fazer lá o matadouro que tá lá. Quem passa ali vê, não tem movimento nenhum. É um prédio fantasma, é igual o CEPOP. Tem nada. Não sei como aquilo se sustenta. Tá lá. Ninguém sabe se é de Janssen ou se Janssen é laranja de... Isso é a Polícia Federal que fala, tá, doutor Janssen? Sou eu, não. A Polícia Federal suspeita que o senhor é laranja de Rodrigo Bacelar. Sou eu. O homem mora em 2 coberturas de doutor Janssen em Botafogo. Olha o grau de... Ele não mora em uma, não. Ele mora em 2. É 2. Interligou 2 coberturas. Uma é pouco pra ele. O homem é espaçoso. E comprou uma mansão em Teresópolis. Só anda de carro blindado. A esposa adora andar nos trinques. Alinhada, boutique de alto luxo. Isso custa caro. E salário do presidente da Alerj não paga a conta. Então, o que quer dizer isso? Sinais exteriores de riqueza. Eu achava que o Rodrigo seria preso pela corrupção, pelo desvio de dinheiro público. Por quê? Porque nada justifica o patrimônio de Rodrigo a não ser roubo. A não ser que ele está roubando. E ele... Pasmem, ele não foi preso por isso. Vamos entrar agora no assunto que nós fizemos a live aqui. Eu terminei a live dizendo que Cláudio Castro não tem nada a ver com combate à segurança pública. Que se eu tivesse poder de polícia respondendo uma pessoa ali, Rodrigo já estaria preso. E no outro dia, Rodrigo foi preso. Você desejava que Rodrigo fosse... Não. Meu amigo... Você planta, você colhe. E como que foi a prisão de Rodrigo? O TH Joias era fornecedor, isso aí todo mundo sabe, fornecedor de arma. Lá tinha um esquema lá de derreter ouro, fazer joia pros artistas. Já foi preso, já responde processo, tira foto no meio de dinheiro.
é um cara todo errado. E ele era, acho que o 3º ou 4º suplente do MDB. O partido que aceita todo mundo também, né? Não tem uma filtragem ali. Porque se tivesse uma filtragem, fala, meu amigo, aqui não, aqui você não vai vir candidato, não. Poucos partidos tem, tipo. TH Joias foi expulso do MDB. Só que, pra ele assumir, tinha na frente dele Rafael Pisciani. Ele só conseguiria assumir se Rafael Pisciani fosse para uma secretaria de governo ou outro cargo, ministério, alguma coisa. E Cláudio Castro puxou ele. Se eu não me engano, acho que tinha outra pegada. Alguém faleceu. Tinha mais suplente na frente dele. Mas não, na frente dele, para assumir antes, tinha que tirar Rafael Pisciani. Porque poderia qualquer um assumir que chegaria em Rafael Pisciani. Então, se Rafael Pisciani não saísse, ele não chegava. Teve outro pra sair. Rafael Pisciani, acho que era o 2º, ele era o 3º. Ou Rafael Pisciani era o 3º e era o 4º. Alguma coisa assim. E Rafael Pisciani, Cláudio Castro chamou ele pro palácio. Foi ser secretário. E aí surgiu o TH Joias. Quem lançou TH Joias, apesar dele ter sido eleito no MDB, quem lançou TH Joias na política foi Cláudio Castro. Cláudio Castro que levou TH Joias para dentro da Alerj. Porque se ele não tivesse tirado Rafael Pisciani, TH Joias nunca teria sido deputado. Pois bem, TH entrou e começou uma amizade profunda com Rodrigo Bacelar. Presida 01. E na véspera da prisão, não sei se foi essa pessoa que deu a informação para ele, mas pasmem, sabe quem trabalhava no gabinete de Rodrigo Bacelar? A mulher do desembargador que estava cuidando desse caso. A mulher do desembargador. Não tô dizendo que foi ela que cantou a pedra para Rodrigo, mas ela pediu demissão depois da prisão de TH. Depois que TH foi preso, a mulher que trabalhava lá, que era a mulher do desembargador, do Tribunal Regional Federal, que sabia dessa operação, a mulher pediu demissão. Não tem ainda nenhuma comprovação que essa senhora tenha envolvimento, mas é um caso a se pensar. É uma linha de investigação. E Rodrigo Bacelar, não sei como, isso é uma linha de investigação, Rodrigo ficou sabendo dessa operação. Chamou TH Joias e falou. Ele confessou mais ou menos no depoimento dele. Porque vocês prestem atenção. No depoimento de um réu, tudo que ele fala só depõe contra ele. É igual quando ele é preso. Você tem o direito de ficar calado. Tudo que você disser pode e será usado contra você. É a mesma coisa. Quando o réu vai depor, o juiz diz: você tem o direito de ficar calado. Rodrigo não precisava responder nada, porque ele estava sendo investigado. E quem é investigado pode mentir, diferente de uma testemunha que jura falar a verdade. O réu não jura falar a verdade. Então, Rodrigo, ali no depoimento dele, que foi ao ar no Fantástico, que foi o primeiro furo, a primeira pessoa que soltou aquela imagem, Rodrigo disse que teve com TH um dia antes e que TH perguntou a ele: presida, estão falando aí que vai ter operação essa semana na Alerj. Rodrigo foi muito claro ali na resposta dele: rapaz, toda semana eles estão falando que vão prender gente aqui. Inclusive eu já falei 3 vezes lá atrás que o Rodrigo ia ser preso. Ele conseguiu segurar, porque a ordem era do Rio de Janeiro. Mas essa veio do STF, ele não conseguiu segurar quando prendeu ele. A de TH não, a de TH foi do Rio de Janeiro. Por isso que o Rodrigo teve acesso. A ordem de prender TH veio do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Foi a Polícia Federal cumprindo ordem do Rio de Janeiro. E aí, Rodrigo diz que foi isso que ele falou, mas ele mentiu. Rodrigo falou pra TH: você vai ser preso amanhã.
Então vai lá, destrói todas as provas que você puder destruir, se esconde e se prepara que você vai ser preso. Vou perguntar pra você, Quintanilha, qual o interesse, pensa bem, qual o interesse do presidente da Alerj falar pra um cara metido que estava sendo investigado pelo crime organizado em dar uma notícia que o cara ia ser preso para ele poder destruir as provas, para fazer obstrução de justiça? Qual o interesse de Rodrigo nisso? É complicado demais. Eu acho que Rodrigo, assim, pela investigação, né? Supostamente ele tava querendo ali proteger o TH. Você acha que é só isso? Você acha que Rodrigo, um deputado do Baixo Clero, bandido, ele queria proteger? Ele falou lá. O cara perguntou, mas quando o TH foi pra você perguntar sobre a operação, você relatou a alguma autoridade que o TH tava com medo de ser preso? Não, estou na Alerj pra denunciar colegas. Olha o tipo de Rodrigo Bacelar, né? É aquele ditado, né? Que moral ele deveria ter falado assim pro delegado federal. Delegado, que moral que eu tenho pra denunciar alguém? Se meu rabo é mais sujo do que tudo. Se quem tem o rabo mais sujo da Alerj sou eu, Rodrigo Bacelar. Eu vou falar o que com quem? Se eu falar com o TH, você é bandido, você é mais bandido do que eu, Bacelar. É o que ele ia responder pra ele. Então ele não falava. Ó, da porta pra dentro é todo mundo igual. Da porta pra fora, Bacelar é mais bandido do que TH. Muito mais bandido do que TH. E eis que veio um dia, a live foi aqui dia 2, né? No dia 3 de dezembro, a ordem de prisão que foi feita com maestria pelo superintendente da Polícia Federal, convidou o Rodrigo. Ó, quero conversar com você. O Rodrigo ali, empoderado, falou: o cara tá me chamando, deve tá querendo tratar de algum assunto, Alerj, alguma operação, quer me avisar de alguma coisa que vai acontecer na casa, mas nada comigo, senão ele não tava me chamando lá, ele tava mandando me buscar. Ele me convidou para ir na Polícia Federal. Então ele foi na Polícia Federal na condição de presidente da Alerj. Levou 3 celulares, carro blindadinho dele, da Alerj. Chegou na sala do superintendente, o superintendente falou, saudou o superintendente falou, respondeu para ele: bom dia, senhor Bacelar. O senhor tá preso, entregue o celular. O superintendente pensou que ele tinha um celular, mas ele tinha 3. Entregou os 3 celulares, perguntou como o senhor chegou aqui. Estou de carro, me entrega. O senhor veio com motorista ou veio dirigindo? Me entrega a chave do carro, vai ser realizada uma busca no carro do senhor. Já está acontecendo uma busca na Alerj, no gabinete do senhor. Imagina a cara de Alexandre Basto, a cara de Rafael Diniz, a cara desse pessoal quando a Polícia Federal chegou ali para fazer busca e apreensão. Eu queria ver a cara de Rafael Diniz quando chegou a Polícia Federal para fazer busca lá. A cara de Alexandre Basto. Você deve ter tomado um susto, Alexandre Basto. Que susto que vocês tomaram aí na Alerj, todo mundo aí que trabalha na Alerj, os puxa-saco. Imagina a cara de Rui Bulhões. Rui, você ficou com o cu na mão, hein, Rui? O Márcio Bruno, que é o indicado dele para ser deputado estadual. Márcio, você ficou com o cu na mão, hein? O procurador da Alerj, que é daqui de Campo também, com o cu na mão, hein, procurador? Imagina esse pessoal na hora que chegou a Polícia Federal lá e falou: também está indo na sua casa. Não sei se foi na mansão em Teresópolis ou se foi só nas coberturas de Botafogo, mas eu acho que foi na mansão de Teresópolis também. Aqui em Campo eu acho que eles não vieram, porque a casa tá fechada, não tem nada ali, a não ser se ali é um depósito de documento. Atenção, Polícia Federal, tem uma casa de Rodrigo Bacelar aqui no condomínio Vale do Paraíba, a casa tá fechada. Quem sabe lá dentro não tá cheio de dinheiro ou não tá cheio de documento? Então, é uma dica aí. Quando o Rodrigo entregou o celular, o
o delegado pediu para ele desbloquear os 3 celulares. Rodrigo, não. Mas já desbloqueou, ó. E o conteúdo dos celulares de Rodrigo diz que 2 era para uso de ligações, WhatsApp, e 1 era uma agenda. Ele usava um celular como agenda. Tudo ele anotava ali. Esquema com Quintanilha. Vamos dividir. Porque o Rodrigo Quintanilha tem 2 secretarias: Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação. Vai dar ruim na Secretaria de Educação. Inclusive tem uma campista aqui que eu vou fazer uma previsão. Gosto dela. O irmão dela era um grande amigo meu. Mas eu vou dar uma notícia aqui. Vou cantar a pedra. Senhora Joilza Rangel, que é da Secretaria de Educação do Estado, a senhora vai ser presa. Dona Joilza Rangel, quem está dizendo é Edmar Pitac. A senhora vai ser presa. Quando eu não sei, mas pelas falcatruas que tem na Secretaria de Educação, a senhora vai ser presa. Secretaria de Fazenda, aquele subsídio que dava lá para Refit, de Ricardo Magro, que era um dos maiores devedores, mesmo assim tinha benefício do Estado. Você acha que quanto que Rodrigo não ganhava de Ricardo Magro? Lá, foram feitos... Mirou imóveis de luxo em Campos, além de sítio em Teresópolis e o apartamento de Bacelar em Botafogo. Então, eu mandei para o procurador do estado do Rio de Janeiro, eu mandei dizendo que o Rodrigo tinha essa mansão aqui, porque eu sou acusado de invadir essa mansão. Condomínio, não. O condomínio que tem casa não é privilégio, não. Entraram na casa errada. A casa que o Rodrigo tem Alphaville também não. Entraram na casa errada. A casa que o Rodrigo Bacelar tem casa aqui em Campo, condomínio, não sei o que do Beira-Rio, alguma coisa assim. Vale do Paraíba. Eu sou acusado de invadir essa casa, Quintanilha. Você sabe disso? Não sei. Eu respondo um processo por invasão de domicílio. Olha que loucura. Rodrigo é o bandido. Só que eles fizeram Edmar virar o bandido. Agora eles vão ter que provar que eu invadi essa casa e que essa casa é de Rodrigo. Rodrigo nunca juntou documento que a casa é dele. Mas vamos passar que isso não interessa. Aí, Rodrigo ficou preso lá e pela Constituição do Rio de Janeiro, um deputado, um parlamentar, quando for preso, tem que ser confirmada a prisão dele pelo pleno da Alerj, ou seja, o plenário da Alerj, que é composto de 70 deputados, menos um que o Rodrigo estava preso. Isso vale para todas as casas legislativas. Todas as casas legislativas. Eu tô falando da Alerj, que aconteceu no estado do Rio. Mas se fosse federal, se fosse no Senado Federal. Todas as casas legislativas, o parlamentar tem essa prerrogativa de ter se confirmar, os pares dele, confirmar ou não a prisão. E ontem foi votado, a CCJ se reuniu de manhã, 4-3, decidiram que o Rodrigo deveria ser liberado. E nos votos, que foi transmitido aqui ao vivo, muito bem transmitido, por Pietro e por Saulo, e a votação deu 42-21. Então aquela unanimidade de Rodrigo caiu. Vou mostrar um vídeo aí do jornalista Reinaldo Azevedo, ele falando ali como votaram os partidos. E Reinaldo se assusta com o partido que estava fechado para votar contra a saída de Bacelar, ou seja, não aquela resolução. Só que o deputado votou sim. Quem será esse deputado que fugiu da ordem do partido e votou sim para liberar Rodrigo? Coloca Reinaldo para falar aí. Nossa, 14 votaram pela soltura, só 3 votaram contra. Um se absteve. União Brasil, 7 votaram pela soltura, 3 ausências. PSD, 2 pela soltura, 3 contra, uma ausência. PT, 1 pela soltura, 5 contra. Teve um PT pela soltura? Quem foi que votou pela soltura do PT? Vamos descobrir. Vê quem é que votou. Vê quem votou pela soltura. 4 PP votaram pela soltura, 1 pela ausência. Assim foi, né? Está aí, Bacelar.
E o governo Castro, que se finge de inimigo do Bacelar, quer dizer, tão um pouco assim, tão meio estremecidos, mas o governo Castro lutou para soltar o presidente da Assembleia. Que o Bacelar, se ele faz uma delação premiada, mas não sobra nem uma, olha, rapaz, mas não sobra nada, né? A petista que votou para soltar o Bacelar foi a Carla Machado, é isso? Isso. Parabéns, Carla Machado. Que eu posso falar, né? Hein? Carla Machado, petista, votou pela liberação de Rodrigo Bacelar em discordância com a orientação do partido. Comente, Quintanilha. Bom, Gilmar, queria dizer que partido não significa nada. Né? Se você olhar aí, eu não sei se o Josiel está preparado. Eu quero saber como votou a deputada Lucinha, do PSD. Sim. Aqui, ó, a relação Lucinha. Você sabe também... quem é a Lucinha? Sei, é do crime organizado, é a madrinha do Comando Vermelho. Lucinha, PSD, votou sim! A madrinha do Comando Vermelho. A orientação do sim. PSD era qual? Não. E você sabe que tem deputado do PSD que votou contra a soltura de Rodrigo Bacelar, mas votou a favor da Lucinha, a soltura de Lucinha? Ele se protege, né? Exatamente. Mas fala pra mim, eu tô falando do voto de Carla Machado. Esquece Lucinha. Lucinha é só pra... Lucinha é Lucinha. Não, é só Lucinha pra... já tem envolvimento com o Comando Vermelho. Carla tem envolvimento com o Comando Vermelho? Não, é só pra dizer... Até onde eu sei, não. É só pra... Você quer comparar Carla com Lucinha? Não, Edmar, calma. Aí é você que tá dizendo. Não, você que fez... Pra que você trouxe Lucinha? Eu trouxe Lucinha pra mostrar o seguinte: não importa o partido, eles se protegem como os deputados. Se fosse qualquer outro deputado ali, Edmar, se fosse o Rodrigo Amorim, na situação do Bacelar sendo preso, o Alerj votaria a sua soltura. Entendeu? Eles se protegem, Edmar. Eles se protegem. Não quer dizer... Você viu o discurso numa entrevista de Sérgio Cabral defendendo o Rodrigo Bacelar? Não. Ele deu pro site UOL. Olha a moral. Presta atenção. O dia que eu for defendido por Sérgio Cabral, vocês podem saber que eu sou o maior picareta do mundo. Eu sou o maior bandido do mundo. Porque o dia que eu precisar do testemunho, ele falou, eu sou amigo de Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar tinha vergonha de mostrar ele. Mas Sérgio Cabral não teve vergonha de falar que é amigo de Bacelar. Fogo não. amigo. Falou, sou amigo de Rodrigo Bacelar. E o Rodrigo não tem nenhum envolvimento com o Comando Vermelho. Palavras do amigo de Rodrigo Bacelar, Sérgio Cabral. Olha como é que coisa ruim atrás coisa ruim. Vamos continuar aqui. Coloca aí pra gente, Josiel. Coloca primeiro aquela briga que o Rodrigo teve com o irmão dele. Aquela que ele falou, não sou Cláudio Castro não, falou com Rosenberg Reis. Coloca aí. Rodrigo Bacelar do alto da sua... Comigo você não vai confundir, não. Deixa eu repetir. Me confunde com o Cláudio Castro, não. Comigo você não vai confundir, não. Me confunde com o Cláudio Castro. Isso aí foi numa sessão que o Rosenberg Reis cutucou ele e ele não aceitou. Ele disse que ele não era o frouxo de Cláudio Castro. Vamos colocar aí o Washington Reis que ele mandou embora. Também do MDB. Partido de PH Joias. Você vê que não tem ninguém assim acima ali da moral, com a moral, pra falar nada. Expulsaram. Mas depois da casa arrombada botar cadeado, aí comprei. Coloca aí o número 5, Washington Reis falando da prisão de Bacelar. Prisão cedo da sociedade. Agora está de olho na vaga do tribunal. E com todo respeito ao senhor Rodrigo Bacelar, os modos operantes dele na política é muito ruim. Hoje,
eu, por mim, eu não desejaria que ele ficasse preso. Mas retornar à Assembleia não dá mais, muito menos, ou da presidência da Assembleia. E muito menos querer estar se organizando para o Tribunal de Contas, que aí eu já falo, coitado dos 91 prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, com conselheiro desse nível. Tá aí, quem falou não foi Edmar, não. O Washington Reis falou que se Rodrigo Bacelar chegasse, que agora não chega mais, que normalmente o cara primeiro vai pro conselheiro do Tribunal de Contas para depois ser preso. É essa a progressão. Primeiro ele se torna conselheiro, depois ele vai preso. A ordem natural. A ordem natural é o cara sentar na cadeira e ser preso. Agora, Rodrigo já foi preso com tornozeleira. Vão colocar o Rodrigo no Tribunal de Contas? Não tem chance, né, meu amigo? Aí é avacalhar demais, né? Aí é avacalhar demais. Aí é querer colocar a raposa pra tomar conta do galinheiro, né? Quem falou aí foi o Washington Reis. Foi Edmar, não. Vamos ver mais o que nós vamos falar dessa prisão. E agora, no final da tarde, saiu a decisão do STF. Moraes liberou Rodrigo Bacelar. Mas em qual condição? Primeiro, uso de tornozeleira. Segundo, ele vai ter que ficar resguardado à noite. Qual o período que ele não pode sair de casa? Das 19 às 6 da manhã. Sábado e domingo também não pode sair de casa. Passaporte recolhido, tornozeleira na perna. Então, essas são as... e não pode se comunicar com nenhum dos investigados do processo. Essas foram as medidas cautelares. Tá a matéria ali, mas a matéria ali, eles falaram que deve impor. Ali já foi imposto, ó, a matéria que tá no Campos 360, Moraes deve impor tornozeleira e manter Bacelar afastado da presidência da Leste. Ali não deve, não. Ele manteve Rodrigo para afastado da presidência e colocou tornozeleira em Rodrigo Bacelar. Tá a matéria lá no Campos 360, depois nós vamos atualizar. Quintanilha. Se Alexandre de Moraes não tivesse provas contundentes, porque Alexandre de Moraes Rodrigo Bacelar não é nenhum Bolsonaro. Rodrigo Bacelar nunca desafiou Alexandre de Moraes. Rodrigo Bacelar não foi presidente que queria fechar com o Supremo, que bateu de frente com Alexandre de Moraes. Nunca vi dizer que Rodrigo Bacelar tivesse batido de frente com Moraes. Então o Moraes aí tá isento. Então vamos dizer, Alexandre de Moraes, para botar tornozeleira como é que é o nome ali? Vai a tornozeleira, canela, né? Na canela de Rodrigo Bacelar. Será que ele tem prova? Conta, Rodrigo? Ou, como você disse, ele só quis ajudar o colega? E Alexandre de Moraes tá dando de doido, botar tornozeleira, prender passaporte, não pode sair à noite, tem que ficar em casa final de semana, não pode se comunicar. Alexandre de Moraes é doido ou Rodrigo tem elementos contra ele? Os dois. Os dois. Doido? Não, doido. Doido no sentido Por isso que eu citei Bolsonaro. Por isso que eu citei Bolsonaro. Porque contra Bolsonaro foi vingança. Agora, ele não tem motivo pra fazer vingança contra Rodrigo Bacelar. Qual o motivo que ele tem pra fazer vingança contra Rodrigo? Não, de fato, como você disse, teria que vir uma ordem de cima, né, do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, Edmar, que essa investigação tentaram... Porque, como você disse, ninguém esperava ele... uma investigação junto com o TH Joias. Não se esperava, né? Mas se esperava, por exemplo, CEPERJ, UERJ, DR. Com essa decisão da prisão dele e da tornozeleira, você acha que tem ânimos pro tribunal liberar ele e Cláudio Castro da CEPERJ? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, tem a ver. Tem a ver, sim, com a outra. A questão é que o caso da CEPERJ parece que caiu no esquecimento. Ficou...
Tá andando. Tá andando, mas Juiz, parece que... O ministro lá pediu vista novamente. Então prorrogou pra fevereiro. Exatamente, Edmar. O problema... A justiça é lenta. O problema de vista é esse. É o prazo indeterminado, pede vista de novo, né? Outro juiz pode pedir vista, analisar o caso de novo e o tempo vai passando, entendeu? Então, Você acha que Cláudio Castro tem alguma coisa a ver com crime organizado no Rio de Janeiro? Como eu falei aqui, que ele não era paladino da moral pra estar à frente da segurança pública? Eu pelo que eu vi ainda, eu ainda não vi nada, vou dizer assim... Não, eu vou te mostrar agora. Coloca aí, Josiel. Ele não viu nada ainda até agora. Então vamos colocar pra ele ver o número 10, pra você ver. Vamos lá. Pra você ver. Você não viu nada ainda ligado com o crime organizado. Vamos lá, você não deixou terminar a frase. Número 10, você não viu até agora, mas tá lá. Aumenta aqui, José. Bota aqui no fundo aqui. Bota aqui no fundo aqui. Ele não viu até agora. Então vamos lá. Pera aí, coloca tudo pra me mostrar quem é ali. Ele falou que Cláudio Castro não tem ligação nenhuma com o crime organizado. Você falou. Não tem, até agora você não tinha visto nada que ligasse Cláudio Castro ao crime organizado, né? Coloca aqui. Quem é esse aqui, ó? Quem é esse aqui, ó? Quem é esse aqui? Cláudio Castro. E quem é esse aqui? Até então, nessa foto, um deputado estadual. Né? Então precisa... Aqui não era no Palácio, não. Camisa do Flamengo, camisa do Flamengo. Maracanã. Vamos pro outro aqui. Quem é esse aqui? Um deputado estadual, até então na foto. À noite, confraternização. Sim. Confraternizando. Quem é esse aqui? O governador do estado. Aqui embaixo. Aqui embaixo aqui. Quem é esse aqui? O governador do estado. E esse aqui? Um deputado, até então estadual. Estão em momentos ali ligados à liturgia do cargo. Aqui. Aqui. Aí um governador. E aqui? Um deputado estadual, até então a foto. Isso. E ele levava TH, sabe pra onde? Pras promoções dos militares, pras operações que iam ser executadas. Cláudio Castro tá mais sujo que tudo. Concordo com você. Cláudio Castro, eu vou dar uma notícia aqui, que chegou pra mim, minha fonte me deu. Tem 60 agentes da Polícia Federal de São Paulo que foram convocados para uma operação que deve ser realizada amanhã no Rio de Janeiro. Tem 60 agentes da Polícia Federal de São Paulo que devem somar força com os agentes da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Estão guardados lá em hotéis, estão esperando a ordem, eles não sabem o que vai acontecer. E se vai acontecer, amanhã, uma grande operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Não me perguntem como eu sei disso. Fonte, a gente não fala. Agora vamos para outra notícia. Pra gente finalizar o Bacelar e terminar aqui com mais duas notícias que já deu 9 horas. Bacelar, Quintanilha, vai ser convocado para depor. Convocado quer dizer o quê? Ele vai ser obrigado a depor na CPI do crime organizado no Congresso Nacional. Você acha que ele tem alguma coisa a contribuir? Ou você acha que ele não tem nada a ver? Ele vai chegar lá e vai dizer: eu só tentei ajudar um colega. Edmar, alguma coisa contribuir, sim. Agora, se vai contribuir positivamente pra ele ou negativamente, aí já é outros 500. Você acha que ele vai conseguir naquelas bancadas, aquele pessoal ali que já tá tudo preparado? Porque eles conseguem todos os documentos. Eles vão dizer: deputado, como é que você comprou sítio em Teresópolis? Como é que o senhor tem mansão em Campo? Como é que o senhor mora em 2 coberturas? Como é que o senhor anda caipotado? Como é que a sua mulher se veste como madame? Como é que seus filhos estudam nos melhores colégios? O senhor, eu sou deputado e não consigo fazer isso. Qual é a mágica? Me ensina. Ele vai ensinar? Acontece, Edmar, que uma CPI, a CPI, nesse caso aí, tem um alvo: Rodrigo Bacelar. Não. A CPI tá lá. Até agora ninguém lembrava de chamar Rodrigo Bacelar. Rodrigo Bacelar tava fora do alvo. Mas agora o alvo passa a ser. Agora o alvo passa a ser. Rapaz, por que um presidente da Alerj vai dizer pra um investigado:
mesmo que seja deputado, que o cara vai ser preso. Qual o interesse dele falar? Então, o problema de uma CPI é que todo mundo fala. Você sabe como começa, não termina. Então, é o que vai eu tô sobrar pra mostrando aí. muita gente além disso. Agora eu vou perguntar pra você que você já sabe no carro que você me falou. Você sabe quem vai ser convidado pra ir na CPI? Não. Convidado é diferente de convocado. Convidado, até eu posso ser. Pode me convidar pra falar que o Rodrigo tem uma mansão aqui, que o Rodrigo ostenta. Posso ser convidado. Você sabe quem vai ser convidado? Garotinho. O ex-governador Antero Garotinho coloca ali, ó. Né, não é da cabeça de Edmar, não. O pessoal fala, Edmar, você fala muita coisa que você inventa lá. Globo News. CPI do crime organizado convoca Bacelar e quer ouvir. Lê. Garotinho. Então eu que tô inventando? Então a Globo que inventou. Eu aqui só dou a notícia. Será que Garotinho tem alguma coisa pra contribuir? Que o pessoal fala, tira aí. Você mesmo falou. Edmar, qual a moral que Garotinho tem? Garotinho já foi preso 5 vezes. Qual a moral que Garotinho tem? Rapaz, Garotinho preso 5 vezes, ele destruiu o governo Cabral. Ele começou falando, ninguém acreditava, ninguém isso aí é choro de perdedor, tá chorando porque Cabral é governador, tá chorando porque Cabral tá surfando na onda, e ele falando, Cabral tá roubando. Quem denunciou a farra dos guardanapos? Quem denunciou? Tá bom, Garotinho. Quem tombou Cabral? Tá, Garotinho. Então, não vamos julgar. Tá, mas quem tombou o Garotinho? Não vamos julgar ele mesmo. Então. Não estou falando nada contra isso. Agora, não vamos dizer que Garotinho na CPI do crime organizado, ele não tem a contribuir. Porque ele sabe muito. Claro, o cara foi governador, o cara foi secretário de segurança. Muito! E outra, ele sabe muito da vida de Rodrigo Bacelar. Não só de Rodrigo, vai sobrar pra todo mundo. Então, Garotinho já tá prevendo aí que 5 deputados estaduais vão ser presos. Eu não digo porque eu não tenho essa informação. Essa informação chegou pra ele. Mas não chegou pra mim. Mas convenhamos, né, Edmar? Prever que um deputado estadual do Rio de Janeiro vai ser preso não é muito difícil, né? As bets assim. Exatamente, né? Então, tá aí. Rodrigo vai sair, tornozeleira, prisão noturna, 19 às 6 horas da manhã. Quando a sessão se estender, ele pode ficar lá na sessão, mas vai ter que justificar. Entregou o passaporte, não pode se comunicar com os investigados. E tornozeleira na canela. Tornozeleira na canela. Marquinhos, você adorava falar de Thiago Ferrugem, que ia pra cama de tornozeleira, né? Adorava falar, acho que de Madureira também, que usava tornozeleira. E o pessoal da Check-in, que foi anulada. O pessoal que usou tornozeleira, né? De Lindamara, que foi presa, ficou foragida. Será que seu irmão vai romper a tornozeleira e vai meter o pé? Quem sabe, Rodrigo não rompe a tornozeleira e não mete o pé. Mas como fica a sucessão do cargo de governador? Não tô falando de presidência da LET, tô falando de sucessão do cargo. Nova eleição. Que o vice, ele assume interinamente. Tem que ter nova eleição. Se houver nova eleição até abril, quando o Cláudio Castro vai sair, talvez vai sair para ser, porque eu acho que ele vai sair para cadeia. Se o Cláudio Castro continuar governador, se não for caçado no caso da CEPED, se a justiça vedar os olhos como ela é vedada, e ele continuar governador e sair, vagar o cargo de governador, vamos ver se já tem presidente na LERJ. Esse é interino. Se já for feita a eleição, assume o presidente eleito. Então eles vão ter tempo de sobra para eleger um novo. Se não, presidente do TJ, que aí convoca novas eleições. Indireta. Como indireta? Qualquer um pode ser candidato, mas quem vai eleger são os 70 deputados. Qualquer um, eu posso ser candidato a governador. Tá. Mas quem vai eleger é eleição indireta. Não é a população. São representantes da população, agora uma situação os deputados. Hipotética. Rodrigo Bacelar já foi eleito com 100% dos votos da lei. Ah. Ele ainda poderia se candidatar?
De forma indireta? Sem ser condenado, transitado e julgado em sentença de segundo grau, pode. Pode. Só que ninguém apoia ele mais não, meu amigo. Uma coisa é você dever gratidão a ele pra tirar ele lá de dentro. Ele vai continuar respondendo o processo. Agora, o cara botar a digital dele, votar em um bandido pra ser governador, aí já é outra questão. E muita coisa vai vir aí. Esse negócio da entrega, dele dar ali que TH seria preso, isso é a pontinha do iceberg. O podre de Rodrigo, ó, é a pontinha que apareceu. O Alexandre de Moraes teve acesso à pontinha. E na pontinha ele mandou prender. Alexandre, tem todo um iceberg pra você investigar, ó. A pontinha saiu. Alexandre de Moraes decretou a prisão. Olha o que você tem pra investigar, ó. É um iceberg que você tem. Você tem muita coisa pra investigar, Alexandre de Moraes. Se Alexandre de Moraes tiver a vontade que ele teve pra pegar os bolsonaristas, vai pegar mais da metade da leste. É igual o pessoal fala, né? Igual aquele Capitão Nascimento falou lá no depoimento. Aqui só salva 6 ou 7. Aqui dentro da Alerj, a arte imitava a vida, né? Ali, claramente, tá difícil, como eu vim falar, tá difícil pra fazer roteiro de filme, porque a Alerj é um filme, haja criatividade pra colocar que o presidente da Alerj ia entregar que um cara... Mas se você botar todas as assembleias legislativas do país... Tudo igual não, a Alerj é bem pior. Tudo igual não, a Alerj mas a Alerj se destaca. Então vamos lá pra última matéria. Coloca aí, Josiel. Vocês tirar a conclusão, a justiça como que tá corrompida. Dias Toffoli avocou pra ele o processo do Banco Master. E olha, número 4, olha com quem que Dias Toffoli foi pra Lima, no Peru. Tava todo mundo lá. Viajou, foi nesse avião. Eu conversei com interlocutores do ministro Dias Toffoli. Ele reconhece que foi nesse voo, disse que é amigo do empresário Luiz Oswaldo Pastore, e que no dia em que ele viajou, dia 29 de novembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, né, que é o diretor de compliance, que chegou a ser preso e é representado no STF pelo advogado Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do governo do presidente Lula no segundo mandato, né? Ele disse o seguinte: olha, quando nós viajamos no dia 29 de novembro, ele disse para interlocutores, o caso de Luiz Antônio Bull, né, representado pelo advogado Augusto Arruda Botelho, ainda não havia chegado no seu gabinete. Bom, é fato, realmente o caso só chegou no dia 3 de dezembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, protocolado por Augusto Arruda Botelho, que estava no avião que levou Toffoli para assistir a final da Libertadores. Toffoli é palmeirense, o empresário Luiz Oswaldo Pastore também então era um voo basicamente de palmeirense. Inclusive o ex-deputado Aldo Rebelo também estava neste voo. Bom, tem um detalhe, se realmente o caso de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance, representado por Augusto Arruda Botelho, que estava no voo, chegou só no dia 3 de dezembro, que foi o dia, inclusive, Bárbara, em que Toffoli decretou sigilo absoluto no caso e transferiu as investigações do Banco Master da Justiça Federal de Brasília para o Supremo. Esse caso chegou realmente lá, mas antes Toffoli já havia sido sorteado para o caso Master, quando aí os advogados de Daniel Borcaro, o dono do Banco Master, entrou com um pedido também no Supremo para transferir o caso da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 28 de dezembro, e naquele dia 28 de dezembro, novembro, no dia 28 de novembro, Toffoli foi sorteado. Então ele é sorteado para cuidar do caso Master no dia 28 de novembro. Ali decreta segredo de justiça, né? Você sabe como é que está tramitando o processo, mas não tem acesso às informações mais detalhadas ali do processo. Aí no dia 3 de dezembro, o advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance, Augusto Arruda Botelho, aquele que estava no voo junto com Toffoli, que
levaram eles para a final da Libertadores. Naquele dia ele entra. Justiça perdeu a vergonha. Dias Toffoli tinha decretado o sigilo do caso do Banco Master. O que ele fez agora? Um sigilo parcial. Agora você não tem acesso a mais nada. E ele proibiu, trancou qualquer investigação. Nenhum delegado da Polícia Federal, nenhum agente da Polícia Federal pode fazer nenhuma investigação sem comunicar a ele e sem ele autorizar. Isso é uma vergonha. 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 Aí o STF quer ser respeitado? Como? Como que o STF quer ser respeitado? Não é o único envolvimento com um ministro do STF nesse caso, tá? Não sei se o pessoal sabe, acho que deve saber. Fala. Mas a mulher do Alexandre de Moraes... Alexandre de Moraes também sempre dá falta, né? 140 milhões. Exatamente. A mulher do Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master de 140 milhões de reais. Exatamente. Agora, para encerrar, vamos falar aqui de São Francisco. Coloca aí, Josiel. O que a Ara Cíntia fez? Ô, mulherzinha perversa. Ô, mulherzinha perversa. Para aí, Josiel, deixa eu ler. Volta. Volta que eu vou ler. Vamos lá. Trava na primeira aí e coloca lá em cima. Aumenta. Prefeita Yara Cíntia segue ignorando os servidores, enquanto o município vizinho, eu já falei, vocês propõem aí, junta, fazem um abaixo-assinado, para São Francisco voltar a pertencer a São João da Barra. São João da Barra, a administração lá é excelente, de qualidade? Não. Não. Muito a desejar, mas bem melhor do que São Francisco, que lá tem grana. São Francisco, a pouca grana que tem, o aloprado do filho da prefeita e a prefeita tá fazendo negócios, business na prefeitura. Yara, seu business na prefeitura vai dar ruim. Vamos lá. Yara Cíntia ignora servidor enquanto o município vizinho paga abono natalino. Qual foi a providência que ela tomou? Coloca aí a segunda tela, José. Trava pra me ler. Enquanto São João da Barra anuncia com tranquilidade um abono natalino de R$650 para cada servidor, aqui em Campos também não vai dar nada, não diferente de São Francisco, o clima de São Francisco é de indignação. Por quê? Porque lá eles davam o 14º salário. Todo servidor recebia o 13º e recebia mais um salário. Ela foi lá, é ilegal, é inconstitucional, o Tribunal de Contas não quer. Realmente é verdade. Até aí é verdade, mas ela arrancou tudo e não deu nada. Vamos lá. O crime é de indignação. A prefeita extinguiu o 14º sob discurso de ilegalidade. Não anunciou um centavo sequer de abono para os trabalhadores do município. Nem incentivo, nem reconhecimento, nem sinal de boa vontade. O contraste entre os municípios vizinhos é gritante. Quando São João da Barra valoriza, faz o serviço público acontecer, São Francisco parece caminhar para o lado oposto. A prefeita, que já é criticada para comandar um governo apontado como fechado e voltado para amigos e familiares, também enfrenta investigação por suspeita de favorecimento em licitações. O distanciamento dela com a população é visível e cada vez mais a população sente Yara lá em cima, a toda poderosa, e a população no meio da lama. Próxima página. Brava, Josiel. Pessoas ouvidas pela reportagem foram categóricas para muitos. Este é o pior governo da história de São Francisco. A percepção de abandono cresce a cada decisão tomada sem diálogo e sem sensibilidade. Há inclusive quem recorde o episódio do ex-prefeito Beto da Saúde preso após escândalos que marcaram o município. Servidores e moradores diante do cenário se perguntam: São Francisco viverá um capítulo parecido? Yara. Será
Será que a história se repetirá? Enquanto isso, a justificativa da prefeita circula em nota divulgada na imprensa regional, onde ela afirma apenas estar seguindo orientações. Isso é verdade. Sobre o 14º. E nada pro servidor, Yara? Tudo pros seus e nada pro servidor? Porém, o que realmente ecoa nas ruas é a pergunta, que não cala. Se os outros municípios conseguem valorizar seus servidores dentro da legalidade, por que São Francisco não consegue fazer absolutamente nada? Tira aí, José. Sabe por que não consegue fazer? Porque Yara só quer fazer pra ela, pro filho, pro chefe de gabinete dela, que ganha um salário quase igual dela. Pessoal da comunicação também tem um salário gordo. Aquela meia dúzia que compõe o gabinete dela ali e aquelas empresas que estão fazendo negócios com São Francisco. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, hein? Como eu cantei aqui que o Joilza Rangel vai ser presa, Yara, você eu não sei. Mas se você continuar, você será presa. Quintanilha. Vou mostrar a foto aí que o pessoal falou. Nós, semana passada, eu já tinha marcado um grupo de WhatsApp, até comentei aqui na terça-feira, eu não falei aonde ia ser, porque era uma confraternização fechada de um grupo lá do Dinamite. E nós fizemos a confraternização no dia que o Rodrigo estava preso. Nós fomos comemorar a prisão de Rodrigo? Não. Nós fomos nos confraternizar. Inclusive, Quintanilha estava lá. Você estava confraternizando a prisão? Coloca a foto aí, Quintanilha. Você tava lá confraternizando a prisão ou você tava comendo um churrasquinho? Nem lembrei de Rodrigo nessa hora. Tá ali, 20 e poucas pessoas, a gente foi lá na Picanha Grill comemorar ali uma confraternização do grupo ali Dinamite. Tá ali pessoas de várias correntes, tá Mulambo ali, tá aquele Gilbert, tá daquela... como é que é o nome dela? A menina que sortearam o celular pra menina, tadinho. A menina, o coração da menina bateu quando ela foi abrir a caixa. Era o celular daqueles tijolão, tadinha. Diana. Muitas pessoas ali. Tá eu lá com a minha cara larga. Pessoal ali, começamos a assistir o jogo, mas antes de terminar o jogo, eles desligaram a televisão pra gente, mandando a gente embora, porque já tinha comido demais. Tira aí. Convidei meu enviado não apareceu. Convidei o presidente da Rio de Aurora, o presidente da Rio de Aurora não compareceu. Josiel queria ir, mas quando acabou a live aqui, 10h30, lá já tinha fechado. Sorte do restaurante. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Mar. Boa noite a todos. Boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos bastidores da política. A notícia não tem endereço fixo. E o compromisso com a verdade exige estar aonde as coisas acontecem. Pela primeira vez na história da Rede Aurora, nós saímos do estúdio. Nessa quinta, o Jornal A Voz de Campos será transmitido ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campos dos Goitacazes. Uma edição inédita. Somos a única emissora a transmitir direto da Casa de Leis, numa coprodução exclusiva com a TV Câmara. Vamos passar 2025 a limpo, em uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara, Fred Rangel. Um balanço do mandato e as projeções que vão definir Campos em 2026. É o jornalismo da Rede Aurora, uma edição histórica do Jornal A Voz de Campos. Nesta quinta, dia 11, às 18 horas. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.